Por que você faz o que faz? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você vai à igreja, levanta as mãos, canta, fecha os olhos? Será que é porque você realmente está buscando a Deus? Ou será que, no fundo, você só está tentando agradá-lo? Existe uma diferença enorme entre buscar e agradar. Uma diferença que, aos olhos humanos, pode parecer pequena, mas dentro da alma muda absolutamente tudo. Buscar a Deus é sobre relacionamento, é fome, é sede, é dependência. É o coração que clama: Senhor, eu não consigo viver sem Ti. Mas tentar agradar a Deus, muitas vezes, vira uma performance. É como se a fé se transformasse em uma planilha de tarefas. Orar, ler, servir, jejuar. Não por amor, mas por medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente. E talvez seja por isso que você anda cansado. Cansado da fé, cansado de orar, cansado de tentar e nunca sentir que foi suficiente, porque no fundo você não está buscando. Você está performando, você não está descansando em Deus, você está tentando provar algo a Ele. Você já sentiu esse peso? Essa sensação de que não importa o quanto você faça, sempre falta alguma coisa? Você ora, mas não sente paz. Você lê, mas não sente vida. Você serve, mas não sente alegria. É como se houvesse uma cobrança invisível dentro de você, sussurrando: não foi suficiente. Você poderia ter feito mais. Deus ainda não está satisfeito com você. E então você vive nesse ciclo de frustração. Um ciclo onde até a sua espiritualidade parece estar te sufocando. Mas deixa eu te falar algo duro. Muitas vezes, não é Deus que está cobrando tudo isso de você. É a sua própria ansiedade, vestida de espiritualidade. E talvez esse seja o maior engano de muitos homens de fé. Transformarem um relacionamento em um fardo. Buscar a Deus nasce do amor. Tentar agradar a Deus nasce do medo. Buscar é entrega. Agradar é cobrança. E essa diferença muda tudo. Porque quando você busca, você descansa. Mas quando você só tenta agradar, você vive exausto. Quantos homens hoje estão carregando pesos que Deus nunca colocou sobre eles? Pesos de: preciso ser perfeito, preciso fazer mais, preciso orar melhor, preciso ler mais capítulos da Bíblia para Deus se agradar de mim. E no fim, vivem sufocados. Vivem em um cristianismo pesado, cansativo, sem vida. Talvez você já tenha sentido isso. Você ora, mas parece que está falando sozinho. Você lê, mas as palavras não passam da mente. Você serve, mas sente que não adianta nada. E então, uma cobrança interna ecoa. Não é suficiente. Nunca é suficiente. Sabe o que é isso? É o peso da religião sem relacionamento. É a fé transformada em performance. É a ansiedade espiritual. Homem, entenda, Deus não está impressionado com a sua performance. Ele não precisa da sua oração bonita, da sua postura correta, da sua lista de tarefas espirituais bem marcadas. O que Ele quer é o seu coração. Quando você busca, até o silêncio é oração, até o choro é encontro, até a fraqueza é espaço para a graça. Mas quando você só tenta agradar, até as vitórias parecem pequenas. Você jejua? Ainda não é o bastante. Você lê 10 capítulos? Poderia ter lido 20. Você serve na igreja? Ainda assim, algo está faltando. Você percebe? Esse ciclo nunca termina. É uma corrida sem linha de chegada. E talvez por isso tantos homens estão cansados espiritualmente. Não porque buscaram a Deus, mas porque tentaram conquistar aquilo que já estava disponível pela graça. O amor de Deus não é um prêmio a ser ganho, é um presente a ser recebido. É como um filho tentando comprar o amor do pai com boas notas na escola, sem perceber que o pai já o amava pelo simples fato de existir. Buscar a Deus não é sobre merecer, é sobre estar.
E talvez seja esse o ponto que você precisa ouvir hoje. Deus não pediu o seu desempenho. Ele pediu o seu coração. Agora me responda. Você está buscando a Deus ou só tentando agradá-lo? Essa pergunta precisa ecoar dentro de você até quebrar as máscaras. Porque enquanto você viver tentando agradar, você vai continuar cansado, frustrado, inseguro. Mas quando você decidir buscar de verdade, tudo muda. Buscar a Deus é quando você fecha a porta do quarto e diz: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Eu não vim aqui com palavras bonitas nem com perfeição. Eu só vim porque preciso de Ti. Buscar é quando você para de olhar para si mesmo e começa a olhar para Ele. É quando você entende que a sua fé não se sustenta no que você faz, mas no que Cristo já fez por você na cruz. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque fé não é esforço humano, fé é confiança. Fé é descansar no caráter de Deus, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Fé é acreditar que Ele continua te amando, mesmo quando você erra. Fé é permanecer quando tudo dentro de você diz para desistir. Você entende? Você não precisa conquistar a aceitação de Deus, ela já foi conquistada em Cristo. Ele não disse: venham a mim os perfeitos. Ele disse: venham a mim os cansados. E talvez seja exatamente esse o seu caso hoje. Você está cansado, cansado de tentar, cansado de correr, cansado de provar, cansado de viver uma fé que parece mais cobrança do que descanso. Então, escute bem. Hoje, Deus está te chamando de volta ao essencial. De volta à simplicidade, de volta ao descanso. Buscar a Deus é simples, é uma oração curta, mas sincera. É um versículo lido com o coração aberto. É um silêncio cheio de presença. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer de verdade. Não é sobre impressionar, é sobre se entregar. E talvez você me diga: mas eu tenho tantos erros, tantas falhas, tantos pecados. E eu te respondo: é exatamente por isso que você precisa buscar. Porque se fosse sobre agradar, você nunca conseguiria. Mas como é sobre buscar, você pode vir exatamente como está. Ele não te pede perfeição. Ele te pede presença. Então agora, homem de fé, eu quero que você decida. Você vai continuar tentando agradar, correndo nessa corrida sem fim? Ou vai descansar em buscar de coração aberto, sem máscaras? A decisão é sua. E se essa palavra falou com você, eu quero que você faça duas coisas agora. Primeiro, se inscreva no canal. Mas não como mais uma ação mecânica. Faça disso um compromisso de que você não vai mais viver uma fé pesada, mas uma fé de busca. Segundo, deixe nos comentários: eu escolho buscar a Deus e não apenas agradá-lo. Esse será o seu ato de fé hoje. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.